Você vai ver aqui, diretor de clínica psiquiátrica mantinha 33 pacientes femininas em condições sobre-humanas em cárcere privado e também, segundo vítimas, até abuso sexual era sofrido. Você vai ver sobre o que acontecia nessa clínica no Crato, os supostos abusos do diretor dessa instituição. Vamos lá para mais este caso especial. Vamos lá, pessoal, agora começando aqui. É o seguinte, pessoal, para quem não me conhece, sou Gilson de Oliveira e estou aqui chegando um pouco mais tarde, porque hoje foi a nossa confraternização da nossa Cislane, né, o aniversário dela de 7 aninhos, e eu fui convidado, uma minha esposa, né, com todos os protocolos, distanciamento, poucas pessoas, e foi muito legal, foi muito interessante, tá certo? Parabéns, Cislane, muitos anos de vida, que Deus abençoe. O aniversário dela foi sexta, mas foi comemorado hoje, né? É o seguinte, diretor de clínica é preso por manter 33 mulheres em cárcere privado no Crato e nega as acusações. Em depoimento, o homem disse que vítimas precisavam ficar presas e também negou que tenha cometido abusos sexuais contra as internas. Vamos ver sobre mais esse caso. Vamos ler, né? Aqui é a fonte do jornal O Povo. O diretor de uma clínica psiquiátrica que mantinha 33 mulheres em situação de cárcere privado no Crato, região do Cariri, negou em depoimento à polícia que tinha cometido abuso sexual contra as internas. Olha o nome do diretor, Fábio Luna dos Santos, 35 anos. Foi preso preventivamente nesta quarta-feira, dia 12, em operação conjunta da Polícia Civil do Ceará PCCE, com a Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, do município caririense. Na ação, os policiais encontraram as vítimas, mulheres trancadas em celas improvisadas e sem mínimas condições sanitárias. As vítimas têm de 30 e 90 anos, olha só, né? Aqui a foto do local, era como se fossem uns quartos, como se fossem enchiqueirados, como se fossem chiqueiros, né? Ou baias de cavalos, né? Onde mantém os cavalos. Era como se fosse isso, certo? Essa matéria aqui tem, ele é suspeito de ter abusado sexualmente de pelo menos 2 internas. Por esse motivo da prisão temporária declarada pelo Poder Judiciário. Fotos tiradas pelos agentes durante a operação mostram que as internas estavam presas em compartimentos separados por pequenas divisórias e fechados com grades e cadeados. Estrutura semelhante à de um presídio. A clínica funcionava desde 2015 nos fundos da casa do diretor, localizado no bairro Mirandão, distante de a cerca de 8 km do centro da cidade. De acordo com as investigações, não há nenhum responsável técnico pelo estabelecimento, como um médico, psiquiatra, por exemplo. Você está vendo aqui já as irregularidades, né? Vamos aqui para outra matéria que é mais compacta e até melhor de falar. Tem mais outras fotos, vou mostrar só as fotos aqui agora. Tem uma foto borrada da suposta interna, que a gente pode mostrar o rosto, né? Caso da lei de proteção. E tem aqui a carta que a interna escreveu para a sua irmã, sua familiar, que estava sofrendo abusos sexuais e maus tratos desse diretor, o diretor Fábio, né? Mais uma vez o nome dele aqui, porque a foto já tirada de circulação, porque você sabe que tem a proteção, né? A proteção de estupradores existe agora no país. Como ele foi acusado de estupro, né? Ou tentativa de estupro, ele já teve a sua identidade preservada por fotos. Certo? O diretor aqui, Fábio, né? Olha aí. Olha só como é que as coisas, né? Diretor, vamos aqui. Fábio Luna dos Santos, 35 anos, né? Eu não posso mostrar a cara dele porque a proteção da lei daquele senador, né, Rodolfo Rodrigues, não permite mais que se mantenha fotos de suspeitos de estupro ou abusos sexuais em redes sociais ou em reportagens. Algumas reportagens aqui do Ceará, algumas matérias de canais do Ceará tinham sobre a foto desse camarada, né, sujeito. Vamos aqui, pessoal, vou apresentar para vocês o livro chamado Holocausto Brasileiro. Até eu botei aí no lettering. O Holocausto Brasileiro é da escritora Daniela Arbex. Inclusive foi premiado no Prêmio Jabuti 56 anos, né? E aqui você tem uma imagem terrível
Vocês sabem o que é isso aqui? Aproximando aqui, ó. É um leito, uma cama de capim, tá certo? Que era feito desse, não é o presídio, chama-se de hospício, que foi feito lá que existia em Minas Gerais. Eu fiz até uma reportagem especial. No meu YouTube tem, quem quiser ver essa reportagem completa, né, sobre os maltratos que essas pessoas sofriam, quantas pessoas morreram nesse holocausto aqui brasileiro, que o pessoal só pensa em holocausto e pensa só em Alemanha, né? Aqui mais fotos das internas. Tem muitas fotos, é muito recheado de fotos. Esse livro é muito bom, eu recomendo. Certo? Vocês vão chorar se você tiver coração aqui, um coração que não suporta maus tratos. Você vai chorar lendo esse livro. E vendo essas imagens que são tenebrosas. Certo? Pessoas que viviam em situações de calamidade extremas, tá certo? Holocausto Brasileiro no livro. Talvez você possa até comprar ele virtual. Ou na internet, ainda tem algumas mídias físicas. Tá certo, pessoal? Vamos lá na matéria em si. Esse Fábio Luna tinha 35 anos. Tinha uma clínica na região do Cariri. Crato. Então ele mantinha 33 internas. Aí você pode falar assim, Gilson, você está falando sobre esse caso. A gente viu algumas reportagens na televisão sobre esse caso. Mas eu sou de vivência na área da psiquiatria. Eu sou técnico de enfermagem. E trabalhei e ainda trabalho com algumas pessoas que têm transtornos mentais. E garanto para você que muitas vezes não é fácil. Inclusive para a família. Então o que acontece? A família escolhe um ambiente, um local, conhecido como casas de repouso ou clínicas psiquiátricas. E tenta colocar essas pessoas para ter um tratamento melhor, mais adequado, até mesmo mais humanizado do que nas suas próprias casas. Porque as pessoas, né, às vezes tem que trabalhar, tem crianças pequenas, e um paciente psiquiátrico, quando ele não é muito bem medicado, quando ele não é medicado na forma correta, ele pode esconder remédio. Tem muitos que não gostam de remédios, que sente como se fosse ser envenenado ou ficar mais louco com aquele remédio. Então muitos não querem tomar remédio. Então entra em picos de crise, de agressividade, né, de inquietação, de ansiedade. E até mesmo pensam até muitas vezes alguns em cometer homicídio ou suicídio, dependendo da mentalidade daquela pessoa, daquele transtorno que a pessoa está sofrendo. Então a família, para ter um certo descanso, paga essas clínicas. Paga um salário fixo, um benefício que aquele paciente tem para as clínicas. Então, às vezes para as clínicas ficar com a paciente ou o paciente sem mais nenhuma, vamos dizer assim, ser incomodado. Muitas vezes o que a clínica pede? Às vezes pede uma roupa, pede uma fralda, algum remédio que é super caro, que a clínica não tem condição de manter aquele remédio e pede por fora. E a família, para se ver livre, deixa lá, muitas vezes não vai nem visitar, que é a maioria das vezes. Não vão visitar ou não levam para suas casas, um chamado LT, que é um chamado licença terapêutica, que todo paciente no novo formato da reforma psiquiátrica tem direito, mas nem todos têm a capacidade de ir, certo? O que eu vou falar aqui para vocês sobre a reforma psiquiátrica. Existiu uma mulher, nessa época, chamada Nice da Silveira, né? Começou como terapeuta ocupacional e depois tem um filme, né, com Glória Pires. Procure o filme Nice da Silveira, Coração da Loucura. Eu não tenho esse filme porque eu não gostei muito do filme, tá certo? Mas para quem está conhecendo de cair de paraquedas pela primeira vez, para conhecer um pouco mais sobre a saúde mental, é bom ver esse filme. Por mais que algumas coisas não concordem, né, dos tratamentos da Nice da Silveira. Não concordo 100% e concordo, vamos dizer, uns 70%. Então, a reforma psiquiátrica é através dessa mulher. Essa mulher conseguiu fazer uma revolução no hospital psiquiátrico de Botafogo. Um hospital que tem lá do Botafogo, Casa das Palmeiras, se não me engano o nome. Ela fez uma revolução, ela se formou em psiquiatria para combater os maus tratos, os eletrochoques,
achou que com terapias e com tratamento adequado, o paciente regredia na sua, vamos dizer, na sua doença crônica, né? Que muitos às vezes são crônicos. Então, Eunício da Silveira fazia oficinas terapêuticas, né? Começou a pregar mais a humanidade entre os funcionários e tudo mais. Deixava os pacientes fazer algumas das suas vontades, e é isso que se faz em comunidades terapêuticas que tem essa reforma psiquiátrica. Então surgiu em meados, no início do ano 2000, uma chamada fim dos manicômios, chamados luta antimanicomial. Surgiu em vários locais do país. Inclusive o Ceará é um dos protótipos, né? Temos grandes diretoras aí que é contra os hospícios, ou conhecido como os asilos, e por isso foi fechado alguns, né? E esses pacientes, alguns foram realocados em outras clínicas, outros em outros próprios hospitais, e alguns para a família, e outros foram para a rua, porque a maioria não tem família e acaba fugindo de determinados locais. Então esse caso aqui chamou muita atenção, porque desde 2015, segundo a matéria do Jornal Povo, esse Fábio Luna, que era o diretor, ele tinha essa clínica aberta com 33 mulheres, certo? Com idades aproximadamente entre 30 a 90 anos. Devia ter alguns técnicos ou cuidadores, porque hoje em dia, para manter uma clínica funcionando, só precisa de quê? De um médico, um psicólogo, certo? Muitas vezes um serviço social, se quiser colocar, um enfermeiro, tá? Demanda de escala e tudo mais, e um nutricionista, e um terapeuta ocupacional, e nem toda a vida também é obrigatório. Isso para uma clínica da reforma psiquiátrica, clínicas particulares em si, certo? Já nesse caso aqui, desse diretor de lá do Crato, o Fábio, que aqui pareciam uns chiqueiros, onde as internas ficavam, não tinha fiscalização. Desde 2015 funcionava, certo? Com aval de quem? Com aval de qual fiscalização? Com aval de qual prefeitura? Existia, e desde 2015, então existia há 6 anos, nós estamos em 2021. Você está me entendendo? Então alguém permitia que essa clínica funcionasse, essa clínica de maus tratos, e até mesmo abuso, segundo a paciente que mandou uma carta, né, uma carta para sua irmã, que está sofrendo, está aqui a carta, sofrendo tentativas de abuso, desse mesmo diretor e outra amiga também. Diz que via até senhoras idosas sendo agredidas. E os quartos, voltando para cá, eram sem higiene. Não tinha um banheiro sequer. Era só um quarto com colchão. Comidas estragadas dentro do ambiente, como fossem animais, certo? Segundo ele, é porque era para proteger um quarto, né, com péssimas condições, proteger as pacientes de si ou até de terceiros, para não fazer mal aos terceiros ou a si mesmo, segundo ele. O que a reforma prega? A reforma psiquiátrica prega-se que pacientes não podem ser contidas sem autorização médica. Que muitas vezes os médicos diretores não dão ordem para a enfermagem conter paciente. O que às vezes a direção, o médico faz? Manda dar uma injeção, né, para poder a pessoa ficar mais calma e dormir. E alguns remédios, caso ela aceite tomar remédio oral. E coloca um da equipe, ou até mesmo um cuidador, se a família tiver condição de pagar, ou então um próprio da equipe é destinado para ficar vigiando essa paciente, ou esse paciente, se ele for contido também. Então, existe essa preocupação. Não o que esse cara aqui fez, certo? Colocar as pacientes em quartos isolados minúsculos, como se fossem presídios.
certo? E o que chama a atenção? Onde estava o Ministério Público? Onde está as fiscalizações? E olha que eu trabalho em área psiquiátrica, vai fazer 10 anos. Eu nunca vi fiscalização para saber sobre os pacientes, eu nunca vi. Eu só vi fiscalização de empresa, de alvará de empresa, para saber como é que estava descartando o lixo contaminante, as lixeiras, as comidas, né? Quando ia para deixar na clínica para ter um alvará de funcionamento. Não queria saber como estavam os funcionários. Esses funcionários estavam sem ter seus direitos depositados. Eles não queriam saber de como estava o paciente, se o paciente estava lá sem a família prestar assistência. Tá certo? Porque a clínica em si, no caso dele aqui, está interessado muitas vezes no dinheiro. Só no dinheiro. E mantém essas utopias, esses locais como utopias. Muitos mantêm por prestar um serviço que realmente tem um objetivo de prestar um bom serviço, de ajudar as pessoas que sofrem dessa enfermidade psiquiátrica. Muitos têm até um certo amor pelos pacientes. Se eu trabalhei, não posso me queixar. São muito boas para os pacientes. Ótimos pacientes. Para a família, então, a família muitas vezes fica no pedestal. As que eu trabalho, que são dentro da reforma. Apesar de ser duras com os funcionários ou até mesmo não pagar os seus direitos devidos. Mas porque Nício da Silveira tem essa mentalidade. No próprio filme mostra que os funcionários, quando eram até um certo hostis, que deveriam ser na vida real, quando ela chegou lá, ela implementou a direção do hospital, quando ela virou a diretora, ela acabou, né? Acabou com, vamos dizer assim, a boa vida de alguns funcionários, que beirou depois até mesmo funcionário ser escorraçado, literalmente, em broncas. Certo? Você vendo o filme, você vai ver. Pacientes agressivos, pacientes que tinha que pegar, né, no filme tem, muitas vezes, o excremento e fazer obra de arte, um excremento nas paredes, que era a liberdade que eles pregam nessa reforma psiquiátrica de Nício da Silveira. Que eu falei, eu não concordo 100% com a teoria de Nício da Silveira. Eu acho que muitas vezes o paciente precisa de uma contenção. Às vezes tem paciente que ele tem uma força extrema quando está em crise. E ele não quer saber se você é mãe dele ou pai, não. As pessoas que ele mais tem um amor, um afeto, é as que mais ele agride no momento de uma crise. De surto psicótico. Então, nessa hora eu sou a favor de uma contenção. Supervisionada, com medicações. Certo? Eu sou a favor. Já Nício da Silveira não queria isso. E nem os seus adeptos. Não querem mais que tenha contenção física. E se tiver com muito rique-fife, para não traumatizar o paciente, ou para a família não se escandalizar, ou algum órgão achar que ele é maltrato. Tem que andar nos padrões. Certo? Aí acontece de tudo. Né? Paciente pode quebrar a cara do funcionário, porque o paciente não responde por ele. Certo? Se um paciente psiquiátrico fazer mal a alguma pessoa, gravíssimo, ele não responde por aquilo. Então, isso é a parte da reforma. Vocês estão me entendendo que eu sou de dentro? Já a parte dos hospícios, não. É mais enérgico. Os funcionários são tratados, às vezes, mais agressivos. E os familiares isolam, abandonam, muitas vezes, seus pacientes dentro dessas comunidades, pagando apenas um salário, no máximo deixando uma fralda, no máximo deixando, vamos dizer assim, um remédio que a clínica não paga, não cobre. E acontece isso aqui, muitas vezes. Cadê a supervisão? Ministério Público, os fiscais, né, da reforma antimanicomial. 6 anos aberta essa clínica. E cadê o responsável clínico? Cadê médico? Não tinha médico.
era somente um cara normal. Um empresário, no caso, que era dono dessa clínica. Quem era o responsável por essa clínica? Tem que ter um médico. Uma clínica funcionar de repouso psiquiátrico, tem que ter um médico para prescrever as prescrições. Tem que ter um enfermeiro para fazer a escala e administração daquela medicação juntamente com seus técnicos de enfermagem. Tem que haver um psicólogo muitas vezes. Tem que haver... Esse cara era como fosse um depósito de pacientes psiquiátricos. É parecidíssimo com esse livro aqui. Parecidíssimo com o Holocausto Brasileiro de Minas Gerais. Quem não lembra? Isso aqui foi recente, em 1980. Eu nasci em 81. Foi nesse século. Morreu mais de 50 mil pessoas, pacientes, em Barbacena, em Minas Gerais. E até hoje, faz de conta que não existe isso. Camas de capim, abusos sexuais, pacientes bebendo água de lama, de esgoto, que tem os pacientes bebendo a lama de esgoto. E não ia pessoas aqui, ia pessoas normais, pessoas que às vezes tinham um romance com uma pessoa, a pessoa não assumiu o filho, para não ficar falada, os pais daquela época jogavam na linha do trem, jogavam dentro do trem, e esse trem seguia uma linha até Barbacena, em Minas Gerais. E de lá acontecia horrores, abusos sexuais por próprios funcionários, por outros pacientes, mulheres misturadas, crianças. Diz que até crianças existia dentro desse hospício em 1980, logo ali, bem depois de Hitler. O Brasil já foi uma cópia da Alemanha de Hitler, querendo você ou não. Você demagogo, você que é toda hora defendendo político de estimação. Isso aconteceu em 1980. Tá certo? Ah, você pode ser pela ditadura, exatamente, com tudo que você imaginar. Olha aqui, é terrível as imagens. Isso aqui é para ser slide para vocês verem. Aqui é questão de estudo, aqui eu estou falando como o profissional. Não estou falando Gilson jornalista, estou falando como o profissional de saúde, principalmente saúde psiquiátrica. Certo? Vou parar de passar o livro aqui. Esse cara queria voltar para isso. E teve a pena dele, né, uma prisão preventiva, Fábio Luna, que já foi protegido pelas leis de Randolfo Rodrigues, isso mesmo. O deputado que está acusando Bolsonaro do Covid-19. Ele que protege esse pessoal. Você não sabe, nas emissoras aqui de Fortaleza até apareceu a cara dele, mas aqui já em todos os sites você não vai ver a cara de Fábio Luna aqui. O diretor que está acusado até de ser abusador de 2 pacientes sexual. Isso que essa paciente pediu uma ajuda de socorro, porque chamou sua irmã para comprar umas roupas para ela íntima, umas calcinhas. Então ela entregou o papel para a irmã, e a irmã leu e acionou a polícia. Entendeu como que foi a história? Por isso que esse cara foi preso. Isso rolava desde 2015, a clínica desse cara, sem médico, sem nada. Estavam fazendo depósitos de pacientes, depósitos na linguagem que a reforma não gosta de falar, isso de loucos. Eu falei aqui nesse livro que tinha pessoas sãs, conscientes, que eram levadas para esse local para ser, né, torturadas, humilhadas. Tinha homens, muitos homens também, né? E muitas vezes mortos, como foi 50 mil pessoas. História próxima. O que um homem desse merece, pessoal? O que um cara desse merece? Você que tem um familiar, que eu tenho, né, familiar com transtornos psiquiátricos, né, que às vezes falta até um pouco de paciência da nossa parte. Sabemos que dão, às vezes, uma certa preocupação a gente. Mas a sociedade tem que ficar preparada, porque o aumento das doenças mentais, principalmente a depressão, é o mal do século. A bipolaridade, o transtorno de ansiedade, a esquizofrenia. Muitas pessoas têm na sua família. Outros têm e querem esconder. Eles mesmos, a própria família, tem uns preconceitos. Você está me entendendo? E por isso se torna mais difícil o combate à luta antimanicomial.
Então, pessoal, não foi brincadeira que esse homem fez aqui no Crato, né? Espero que ele fique preso, né? Por essa tentativa de abuso, que foi feito por ele. Não houve a conjunção carnal, segundo o laudo, mas diz que houve a tentativa, a importunação sexual, e ele vai responder por isso. Em breve está solto, porque ele, com certeza ele tem muito dinheiro, que a maioria do pessoal pagava, né? O dinheiro lá na clínica. Com certeza ele não apareceu na defesa, mas vai aparecer em breve. Defesa para ele. Se ele não tiver a defesa, o próprio Ministério Público oferece uma defesa para ele. Então, pessoal, não se engane com bonitas teorias, bonitas ideologias, que é as que as pessoas mais pregam, principalmente pessoas que é da reforma psiquiátrica. É lindo demais. Quando você vê, é lindo demais. As famílias em si, né? A reforma mesmo, algumas das reformas, poucas que existem, elas detêm o paciente para si. Elas dizem que vai colocar o paciente em sociedade. Ó, deixa o seu paciente aqui tal, seu familiar, que em breve ele vai retornar para o seu convívio social. Mas, na verdade, não é bem assim. O paciente se apega àqueles agrados lá dentro, da comunidade, e não quer mais ter um convívio social, porque a própria clínica toma ele para si. Fala para os familiares, não precisa se preocupar com seu parente. A gente leva ele para o hospital, a gente faz isso, aquilo, outro. Porque tem o dinheiro. Um convênio é muito caro. Um paciente psiquiátrico é muito caro, tanto para o Estado quanto para o particular. Principalmente convênio. Convênio a gente paga entre 5 e mil e pouco a 7 mil reais, dependendo do convênio. Eu sei porque eu fui de dentro. Então esses pacientes viram propriedades, praticamente, das clínicas. A não ser que o familiar, né, queira tirá-lo, mas a maioria não quer. 90% dos familiares que têm condições financeiras não querem seus pacientes, seus familiares com transtorno mental dentro de casa. Alegam que tem pessoas idosas, alegam que tem crianças, alegam que trabalham e não querem. A gente vai julgar essas pessoas? Muitas vezes não. Muitas vezes é realmente impossível. Completamente impossível. Quando o paciente ele é extremamente agressivo. Mas não sendo, às vezes tem paciente que não oferece risco algum. Às vezes, só é aquele paciente que tem, vamos dizer assim, um transtorno de depressão, que precisa de um acompanhamento mais psicológico, do psicólogo, de que ficar internado nessas clínicas. Mas eles deixam, muitas vezes deixam. Vê um idoso assim, que está um trabalho, a família joga também. A família não quer mais esse idoso, porque não quer apresentar para a família, para os demais sociedade. Ou filhos que têm transtornos mentais, que a família que tem um certo gabarito quer esconder dos demais da sociedade. Acontece muito isso, e por isso deixam lá. E a clínica, como está ganhando seu dinheiro, está colocando, né, a sua direção, está colocando as suas ideologias em prática, então é uma mão que lava a outra, né? Então a clínica psiquiátrica particular, ela precisa, a reforma psiquiátrica particular precisa do paciente. E o paciente precisa da reforma psiquiátrica. Você está me entendendo? Porque senão acaba isso aqui, ó. Como vocês viram, como se fosse chiqueiro de animais. Vamos aumentar o Ministério Público, as fiscalizações, certo? E existe muitas por aí. O próprio cara do Ministério Público, quando foi colocar na parede, o representante disse que existe muitas clínicas em todo o Brasil e até mesmo no Ceará, com essas mesmas condições, né? Sem médicos, uma pessoa, um representante, diretor sem ter formação apenas administrativa, situações extremas que os pacientes psiquiátricos ou qualquer tipo de transtorno sofrem na mão desses homens ou dessas mulheres que são diretoras desses ambientes. Você está me entendendo como é que o negócio fez uso? Então, pessoal, mais uma vez, Holocausto Brasileiro, pesquise, te deve ter até o documentário sobre esse Holocausto Brasileiro. E também, se você for da reforma, bastante, né, aprovar tudo da reforma, você assiste Nice da Silveira, O Coração da Loucura, com Glória Pires. Você que tem uma visão, né,
uma visão do que é maltrato. Você vai ver aquele filme ali que a mulher fez muita coisa em prol da psiquiatria, dos pacientes psiquiátricos. Então, pessoal, vocês viram dois lados aí. A reforma psiquiátrica, certo? Que tem uns certos, né, na prática, muito bonito, né, mas que não tenha, né, vamos dizer assim, a vontade 100% de devolver ele à família. O social, porque depende do dinheiro financeiramente, para manter as ideologias dos seus diretores e presidentes. Já tem esses daqui, que é o maltrato, o manicômio, certo? Que existe vários em todo o Brasil. Sem a fiscalização, que era para haver a fiscalização, né? Tanto nessas clínicas de repouso mais, vamos dizer assim, mais humildes, como nas mais chiques, né? Para também saber como o funcionário, que às vezes só detém só mesmo nos pacientes, os funcionários também surtam. Funcionários às vezes também têm ataques de surtos devido a conviver com aquilo toda hora. Certo? Conviver com aquelas manias, com aquele estoque, aquele tique dos pacientes. Tem que ter uma mente saudável, sangue saudável, senão você começa também a se envolver e acaba tendo dificuldades. Certo? E o financeiro? Se há uma instituição que diz que é filantrópica, sem fim lucrativo, mas alguém está levando dinheiro, nem que seja por uma ideologia, o dinheiro está saindo para o outro lado. Não em si só na saúde mental. O dinheiro está sendo investido em outros benefícios. Então, existe diferenças. É uma sorte se você colocar o seu familiar dentro de uma clínica que ele seja bem tratado. É um milagre. Mas existem boas clínicas. Certo? E existem umas clínicas. Então, pesquise. Vá lá e veja como é o andamento dessa clínica. Essa aqui dava para ver que o negócio não era tão interessante. Certo? Com essas baias de cavalos enchiqueirados. Dá para ver que tinha isso aqui. Você está me entendendo? Então, pessoal, o Holocausto brasileiro não acabou 100% ainda. Ele diminuiu bastante. Vocês viram aí, né? O livro. Mas ainda tem muito que se melhorar a saúde mental do nosso Brasil, do nosso país. Isso só vai melhorar se haver mais fiscalizações, mais pessoas de peito que lute pelos direitos dos nossos pacientes, nossos clientes, nossos familiares, que a gente às vezes tem pessoas que têm transtorno mental, né? Nossos filhos, uma casa com a irmã, nossos irmãos. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Dá um pouco de amor, um pouco de atenção, um pouco de afeto a esses pacientes, por mais difícil que seja. Certo? Se você já paga por aquele serviço, tem que saber como é que é o andamento da clínica. Não jogue só o seu parente lá, seu familiar. Porque você não sabe o que pode acontecer. Amanhã pode ser você que esteja no lugar dele lá. Só basta você ser acometido por algum tipo de transtorno. Como eu falei, o que mais se aumentou, principalmente durante essa pandemia, foi os transtornos mentais, transtornos neurológicos. Isso é reportagem de toda a grande mídia. Que o Covid-19 afeta até o sistema neurológico. Pessoas que surtam, têm crises psicóticas, tanto devido ao próprio distanciamento, como os lockdowns da vida e como tudo mais. O medo de morrer, né, e muito bombardeio da mídia, apesar do vírus ser letal, com certeza sim. Não estou tirando nenhum tipo de letalidade do vírus, mas isso também acometeu muito as pessoas com transtornos mentais. Inclusive até o senhor me perguntava, né, no pico da primeira onda, se tinham ficado curados os pacientes hipertensos, os pacientes que tinham problema de coração, os que tinham câncer, CA, conhecido como CA, os pacientes psiquiátricos, principalmente, que estava quase vazio, a minha unidade eu estava trabalhando. Chegava a gente até ligar para os familiares para saber o que estava acontecendo. Aí o pessoal, com medo da pandemia,
Ficaram com muita gente em surto dentro de casa, quebrando as coisas, tendo que amarrar com cordas. É assim que se funciona. Dentro de casa, quando a pessoa não tem o domínio. Certo? E essas doenças parece que sumiram. Acidentes, a gente não via mais falar em acidente. Primeiro que reduziu muito, né, os carros na rua e as motos e tudo mais, mas até as alas de acidentados diminuíram nesses hospitais de emergência. Então muita gente ficou curado, né? Na primeira onda da Covid. Mas estão voltando depois que reabriu de novo a economia e os outros setores, inclusive até do entretenimento. Está voltando tudo de novo. Os hospitais estão super voltando. Apareceu as doenças respiratórias que tinham sumido, né? As doenças asmáticas, pneumonias, apesar de tudo, a maioria ainda tem Covid. Mas tinham parado, tinham se curado, ou então mascarado dentro das suas casas por causa desse maldito vírus. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Certo? Você que vê essa live aí, pode ser que não se dê ibope, que a última deu bastante ibope, que eu falei sobre o Sérgio Reis, né? Daquele chamado que ele inventou lá, né? Que o pessoal tá botando fé, tá achando que vai rolar, mas por uma pauta disse que já pode ser até preso. O Sérgio já teve umas buscas na casa de Sérgio Reis, o tal de Eduardo, não sei o que, Trovão, né? Também. E pode acabar em outras coisas aí, essa paralisação dia 7 de setembro. Dos caminhoneiros que o Sérgio Reis estava querendo fazer essa mobilização. Então foi muito ibope, né? Deu bastante audiência. Espero que esse aqui também dê, porque aqui é um tipo mais um vídeo aula do que propriamente um vídeo criminal. Porque aqui a gente não vê a cara do cidadão, do sujeito. Então fica só o nome dele, Fábio Luna, né? Diretor dessa clínica do Crato, interior caririense, aqui do Ceará, que fez, né, essas mulheres, 33 mulheres em condições subhumanas dentro dessa clínica. E com o aval de muitos familiares que não jogavam lá o paciente e não iam saber de nada. Queria se livrar, né? Mas eu também não estou aqui para julgar, porque não é fácil, como eu estou falando para vocês, a família também assumiu a culpa 100%. Por mais que sabemos que é difícil. É difícil. Principalmente quando uma pessoa entra em surto psicótico. Mas não podemos voltar para o Holocausto brasileiro, jamais. Boa noite a todos vocês. Bom final de semana. Bom domingo para todos. Tchau, tchau, galera.